Olá, paz de Cristo, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, né? Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos continuando o nosso estudo da carta de Paulo à igreja de Filipos, aos filipenses, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, o versículo 5, né? E aqui na minha Bíblia diz a epígrafe: o exemplo de Cristo na humilhação. Versículo 5 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse texto fala do verdadeiro Deus, Cristo, e do verdadeiro homem, Cristo. Essa deve ser a declaração mais linda de Paulo falando sobre Jesus no Novo Testamento. A maneira como ele expressa nesse texto verdades fundamentais sobre Cristo é belíssima, é impressionante. Aos Coríntios, Paulo fala que somos ricos porque Jesus se tornou pobre por nós, através da graça. 2 Coríntios 8:9, se você ler esse texto. Mas a ideia que Paulo traz aos filipenses é muito mais profunda e amadurecida, talvez porque os crentes na igreja de Filipos conseguiram compreender essa verdade mais profundamente. Paulo pede aos filipenses que vivam em unidade e harmonia, que abandonem suas desavenças e discórdias, que deixe de lado toda a ambição pessoal, o orgulho e desejo, e que vivam conforme o exemplo de Cristo, que, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Nesse texto, cuidadosamente, Paulo explica sobre a realidade divina e humana de Cristo, porque ele diz sendo em forma de Deus, e você pode entender, traduzir, aliás, como existindo em forma de Deus, ou subsistindo em forma de Deus. São sinônimos que querem dizer a mesma coisa, que Jesus era e é, por natureza, da mesma forma de Deus. Óbvio, né? Porque ele é Deus. Aqui há duas palavras gregas escolhidas com muito cuidado por Paulo para mostrar a divindade essencial e imutável de Jesus Cristo. Uma delas é hiparkein, o verbo grego que descreve o que o homem é em sua própria essência e que não há como ser mudado, que não pode ser transformado. É como se fosse algo essencial que nunca será mudado. Descreve as características e capacidades do homem que lhe são distintas, né? Que se diferenciam, mas que são imutáveis e inalteráveis. Hiparkein descreve a parte do homem que, apesar de todas as mudanças, possibilidades e circunstâncias, continua sendo a mesma coisa. Então, descreve uma qualidade imutável do ser. Dessa forma, quando Paulo utiliza o verbo hiparkein, dizendo que Jesus é Deus, ele está dizendo que de forma essencial e inalterável e imutável, Jesus é Deus. E isso não pode ser alterado nem mudado. E Paulo continua dizendo que
Jesus estava na forma de Deus. Na forma de Deus, ele usa a palavra grega morphe, mas existem duas palavras gregas para expressar a forma, a característica. Uma é morphe, que ele usa aqui, e a outra é esquema, que ele usa em outra oportunidade. As duas, em português, podem ser traduzidas como forma, mas não têm o mesmo significado. Morphe é a forma essencial de algo que jamais se altera. E esquema é a forma externa que muda com o tempo ou com as circunstâncias. Por exemplo, a morfe essencial de cada homem está em sua humanidade. Eu sou homem e não vou conseguir alterar isso. Eu vou continuar sendo um ser humano para o resto da minha vida. Isso é constante. Não pode ser alterado, né? Eu vou sempre ser um ser humano até findar a minha vida. Então, isso é o significado e a utilização do verbo grego morphe. Mas o esquema diz mais respeito à sua forma externa, à sua aparência, se você quer entender assim. E o esquema, ele muda continuamente. Por exemplo, um bebê. Depois ele vai virar um menino, depois ele vai virar um adolescente, um jovem, um adulto, um homem maduro, e ele não vai ter sempre a mesma esquema, mas ele vai ter sempre a mesma morfe. Vai ser sempre um ser humano, morfe, mas o seu esquema, o seu exterior, ele vai sendo mudado conforme as suas circunstâncias de vida. Nesse texto, Paulo escolhe cuidadosamente a palavra morfe, juntamente com a palavra hiparkein, né? Porque já que Jesus é inalteravelmente Deus, essa verdade nunca vai mudar. Ele é, na sua essência, Deus, morfe. Ele sempre será Deus. Ele era, é e será sempre Deus. O que foi mudado ao longo dos anos foi o seu esquema, né? Ele nasceu menino, na manjedoura, um bebezinho, e foi crescendo e virou um homem adulto, morreu e ressuscitou, e sua aparência foi transformada, o seu esquema foi transformado, né? Mas a sua morfe, quem ele era, nunca mudou. Sempre foi Deus e sempre será Deus. No mesmo versículo, Paulo continua dizendo que Jesus não considerou que ser o igual a Deus era algo a que devia apegar-se. E aqui eu uso a NVI nesse texto. A palavra que Paulo usa para apegar-se é arpagmos, e a traduzimos como algo que poderia ser arrebatado, arrancado, né? Arpagamos provém de um verbo que significa arrebatar. Então existem duas possibilidades do porquê Paulo usar essa palavra aqui nesse versículo. A primeira é que Jesus não precisava arrebatar a divindade de Deus para si, porque ele é Deus. E a segunda possibilidade é que Jesus não se apegou à sua divindade ao ponto de que ela precisaria ser arrebatada dele. As duas possibilidades poderiam estar corretas nessa junção de palavras que Paulo está dizendo aqui. Qualquer uma dessas duas possibilidades, mais uma vez, o argumento reforça que Jesus é Deus em sua essência e que isso não muda, que ele sempre será Deus. No versículo 7, né, ele diz: antes a si mesmo se esvaziou. Ele é como se ele estivesse abrindo mão de sua reputação, de quem ele era. O verbo grego aqui é kenoum, que literalmente significa esvaziar. É como se você tivesse um copo de água e tivesse esvaziando ele. Esvaziar-se, tá? Paulo usa aqui a palavra kenoum para que fique bem claro que Cristo esvaziou-se de sua divindade, né? Tudo que tinha de divindade nele, ele optou por se esvaziar para que assumisse uma posição de homem na terra. É inútil perguntar-se, né, pela maneira
tentar entender como ele fez isso. Essa é a parte inútil, a gente entender como isso aconteceu. Mas entender por que ele fez isso, né? Que ele era rico e se tornou pobre por nós, que ele era Deus e optou, né, esvaziar-se, kenon, de sua divindade por nós. É isso que é lindo conseguimos compreender. Como ele fez não importa, mas entender que ele fez isso por nós é que é fantástico, Cristo fazendo isso por nós. Continuando sua reflexão, Paulo diz que Jesus assumiu a forma de servo, utilizando novamente a palavra grega morphe, que a gente já viu o que significa, né? Que é a essência de algo. Ele quer dizer então que Jesus não fez como os deuses da mitologia grega, que assumiam forma de homens, né? Era o que eles acreditavam, obviamente, mas continuavam sendo deuses na Terra. Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele se tornou escravo por nós, de uma maneira imutável, um escravo humano. Ele optou por fazer isso, né? Fazendo-se ou tornando-se em semelhança de homens. E aqui no fazendo-se ou tornando-se, Paulo usa a palavra grega gignestai. Esse verbo descreve um estado que não é permanente. Olha, agora Paulo já usa uma palavra que descreve que quando Jesus ele se tornou em semelhança de homens, isso era temporário. Porque ele usa gignestai. Então é algo que não vai ser para sempre. Ele não se tornou semelhante aos homens para sempre. Foi temporário. Foi por algum tempo. Ou seja, Jesus como homem não seria permanente. Ele se fez homem por um tempo. Então, nesse tempo, ele essencialmente se manteve divino, morfe, e temporariamente em semelhança no seu esquema, palavra grega, como um ser humano. Em outras palavras, ele sempre é Deus, mas tornou-se por um tempo semelhante a nós, por escolha dele. Os versículos 6 até o 8 descrevem uma verdade tão profunda que não existe da mesma maneira em todo o Novo Testamento, falando sobre a divindade e a humanidade de Cristo. E descreve de forma tão clara o sacrifício de Cristo de deixar a sua divindade por nós, seres humanos. No fim das contas, estamos perante um mistério tão imenso de amor, né? Que jamais a gente vai poder entender de maneira plena. Talvez no céu, quem sabe. Só o que podemos fazer é adorá-lo de todo o coração por tudo que ele fez. Porque, em essência, ele sempre será Deus. Mas de uma maneira tão amorosa, ele optou, por um tempo, deixar a sua divindade. Ele se esvaziou dela e se tornou, em essência, um escravo por nós, semelhante aos homens, para demonstrar todo o amor que ele tem conosco. Lembre-se de tudo que Cristo abandonou e escolheu abandonar para se tornar próximos de nós. Deus abençoe muito você. Até a próxima.